A vida é o que fazemos dela. Livro do Desassossego, por Fernando Pessoa. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Primeira parte. Diário de Bernardo Soares. 450. Como uma esperança negra, qualquer coisa de mais antecipador pairou. A mesma chuva pareceu intimidar-se. Um negrume surdo calou-se sobre o ambiente. E súbito, como um grito, um formidável dia estilhaçou-se. Uma luz de inferno frio visitar o conteúdo de tudo e encher os cérebros e os recantos. Tudo pasmou. Um peso caiu de tudo porque o golpe passara. A chuva triste era alegre com o seu ruído bruto e humilde. Sem querer, o coração sentia-se e pensar era um estonteamento. Uma vaga religião formava-se no escritório. Ninguém estava quem era e o patrão Vasques apareceu à porta do gabinete para pensar em dizer qualquer coisa. O Moreira sorriu, tendo ainda nos arredores da cara o amarelo do medo súbito. E o seu sorriso dizia que, sem dúvida, o trovão seguinte deveria ser já mais longe. Uma carroça rápida estorvou alto os ruídos da rua. Involuntariamente, o telefone tiritou. O patrão Vasques, em vez de retroceder para o escritório, avançou para o aparelho da sala grande. Houve um repouso e um silêncio e a chuva caía como um pesadelo. O patrão Vasques esqueceu-se do telefone, que não tocara mais. O moço mexeu-se ao fundo da casa como uma coisa incômoda. Uma grande alegria, cheia de repouso e de livração, desconcertou-nos a todos. Trabalhávamos meio tontos, agradáveis, sociáveis com uma profusão natural. O moço, sem que ninguém lhe dissesse, abriu amplas as janelas. Um cheiro a qualquer coisa fresca entrou, com o ar de água, pela grande sala adentro. A chuva, já leve, caía humilde. Os sons da rua, que continuavam os mesmos, eram diferentes. Ouvia-se a voz dos carroceiros e eram realmente gente. Nitidamente, na rua ao lado, as campainhas dos elétricos tinham também uma socialidade conosco. Uma gargalhada de criança deserta fez de canário na atmosfera limpa. A chuva leve decresceu. Eram 6 horas. Fechava-se o escritório. O patrão Vasques disse, do guarda-vento entreaberto, podem sair, e disse-o como uma bênção comercial. Levantei-me logo, fechei o livro e guardei-o. Pus a caneta visivelmente sobre a depressão do tinteiro e, avançando para o Moreira, disse-lhe um até amanhã cheio de esperança e apertei-lhe a mão como depois de um grande favor. 451. Viajar? Para viajar basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do meu corpo ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como afinal as paisagens são. Se imagino, vejo. Que mais faço eu se viajo? Só a fraqueza extrema da imaginação justifica que se tenha que deslocar para sentir. Qualquer estrada, esta mesma estrada de Intepfu, te levará até ao fim do mundo. Mas o fim do mundo, desde que o mundo se consumou, dando-lhe a volta, é o mesmo Intepfu de onde se partiu. Na realidade, o fim do mundo, como princípio, é o nosso conceito do mundo. É em nós que as paisagens têm paisagem. Por isso, se as imagino, as crio. Se as crio, são. Se são, vejo-as como as outras. Para que viajar? Em Madrid, em Berlim, na Pérsia, na China, nos polos ambos, onde estaria eu se não em mim mesmo e no tipo e gênero das minhas sensações? A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes.
O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. (452) O único viajante com verdadeira alma que conheci era um garoto de escritório que havia numa outra casa, onde em tempos fui empregado. Este rapazito colecionava folhetos de propaganda de cidades, países e companhias de transportes. Tinha mapas, uns arrancados de periódicos, outros que pedia aqui e ali. Tinha recortadas de jornais e revistas, ilustrações de paisagens, gravuras de costumes exóticos, retratos de barcos e navios. Ia às agências de turismo em nome de um escritório hipotético, ou talvez em nome de qualquer escritório existente, possivelmente o próprio onde estava, e pedia folhetos sobre viagens para a Itália, folhetos de viagens para a Índia, folhetos dando as ligações entre Portugal e a Austrália. Não só era o maior viajante, porque o mais verdadeiro que tenho conhecido. Era também uma das pessoas mais felizes que me tem sido dado encontrar. Tenho pena de não saber o que é feito dele, ou, na verdade, suponho somente que deveria ter pena. Na realidade, não a tenho, pois hoje, que passaram 10 anos ou mais sobre o breve tempo em que o conheci, deve ser homem, estúpido, cumpridor dos seus deveres, casado talvez, sustentáculo social de qualquer, morto, enfim, na sua mesma vida. É até capaz de ter viajado com o corpo, ele que tão bem viajava com a alma. Recordo-me de repente. Ele sabia exatamente por que Vias Férreas se ia de Paris a Bucareste, porque Vias Férreas se percorria a Inglaterra, e através das pronúncias erradas dos nomes estranhos, havia a certeza aureolada da sua grandeza de alma. Hoje sim deve ter existido para morto, mas talvez um dia, em velho, se lembre como é não só melhor, senão mais verdadeiro, o sonhar com Bordeaux do que desembarcar em Bordeaux. E daí, talvez, isto tudo tivesse outra explicação qualquer, e ele estivesse somente imitando alguém. Ou, sim, julgo às vezes, considerando a diferença hedionda entre a inteligência das crianças e a estupidez dos adultos, que somos acompanhados na infância por um espírito da guarda, que nos empresta a própria inteligência astral e que depois, talvez com pena, mas por uma lei alta, nos abandona como as mães animais às crias crescidas, ao cevado que é o nosso destino. 453 Do terraço deste café, olho tremulamente para a vida. Pouco vejo dela, a espalhada, nesta sua concentração deste largo nítido e meu. Um marasmo, como um começo de bebedeira, elucida minha alma de coisas. Decorre fora de mim, nos passos dos que passam e na fúria regulada de movimentos, a vida evidente e unânime. Nesta hora dos sentidos estagnarem-me e tudo me parecer outra coisa, as minhas sensações um erro confuso e lúcido, abro asas, mas não me movo, como um côndor suposto. Homem de ideais que sou, quem sabe se a minha maior aspiração não é realmente não passar de ocupar este lugar a esta mesa deste café. Tudo é vão, como mexer em cinzas, vago como o momento em que ainda não é anteamanhã. E a luz bate tão serenamente e perfeitamente nas coisas, doura-as tão de realidade sorridente e triste. Todo o mistério do mundo desce até ante meus olhos se esculpir em banalidade e rua. Ah, como as coisas cotidianas roçam mistérios por nós! Como a superfície que a luz toca desta vida complexa de humanos, a ora, sorriso incerto, sobe aos lados do mistério. Que moderno que tudo isto soa! E no fundo tão antigo, tão oculto, tão tendo outro sentido que aquele que luz em tudo isto. 454 A leitura dos jornais, sempre penosa do ponto de ver estético, é-o frequentemente também do moral, ainda para quem tenha poucas preocupações morais.
As guerras e as revoluções, há sempre uma ou outra em curso, chegam, na leitura dos seus efeitos, a causar não horror, mas tédio. Não é a crueldade de todos aqueles mortos e feridos, o sacrifício de todos os que morrem batendo-se ou são mortos sem que se batam, que pesa duramente na alma. E a estupidez que sacrifica vidas e haveres a qualquer coisa inevitavelmente inútil. Todos os ideais e todas as ambições são um desvairo de comadres homens. Não há império que valha que por ele se parta uma boneca de criança. Não há ideal que mereça o sacrifício de um comboio de lata. Que império é útil ou que ideal profícuo? Tudo é humanidade, e a humanidade é sempre a mesma, variável, mas inaperfeiçoável, oscilante, mas improgressiva. Perante o curso inimplorável das coisas, a vida que tivemos sem saber como e perdemos sem saber quando, o jogo de 10.000 xadrezes, que é a vida em comum e luta, o tédio de contemplar sem utilidade o que se não realiza nunca. Que pode fazer o sábio se não pedir o repouso, o não ter que pensar em viver, pois basta ter que viver, um pouco de lugar ao sol e ao ar, e ao menos o sonho de que há paz do lado de lá dos montes. Desejo que tenham gostado. Obrigada e até a próxima!